Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Zacarias, capítulo de número 2, estamos na reta final do Antigo Testamento. Já temos data para acabar o Antigo Testamento, quarta-feira, dia 1º, nós terminamos o Antigo Testamento. E na quinta-feira, já vou deixar aqui marcado com os irmãos, 21 horas, dia 2, nós temos a nossa super live de gratidão a Deus pelo término do Antigo Testamento, por termos estudado assim, capítulo pós capítulo. Eu havia falado que a nossa live seria dia 1º, mas chocou com o compromisso que eu já tinha, já possuía. Então nós vamos deixar para o dia 2 a nossa super live às 21 horas. Vamos lá. No capítulo 2, Zacarias tem uma visão, a visão de um anjo com um cordel de medir, uma espécie de trena, onde ele mediria a largura e o comprimento, conforme diz aí o versículo 2 do capítulo 2. Ele está medindo Jerusalém. Jerusalém que outrora possuía muros, e esses muros serviam para proteção. Mas agora, nessa medida, quem mede algo pretende construir ou pretende tomar posse. Eu entendo que esse texto está dizendo aqui sobre a construção. Por quê? Porque o próprio Senhor manda Zacarias correr até aquele jovem, provavelmente um anjo que apareceu para ele, tinha um formato, uma aparência de ser um jovem, e dizer para ele: Jerusalém será habitada como aldeia sem muralhas por causa do grande número de pessoas e animais que haverá. E o próprio Senhor diz: eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor está dizendo que Jerusalém será protegida por ele. Ele seria uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Irmãos, quantas vezes nós pensamos que podemos nos proteger com muralhas construídas pela nossa própria capacidade? A Bíblia é clara em nos dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Senhor, meu irmão, que é a nossa verdadeira proteção, é a nossa verdadeira muralha, e é uma muralha de fogo, impenetrável. Não dá para se aproximar daqueles que são guardados verdadeiramente pelo Senhor, porque Ele é como fogo incandescente. E mais, Ele é a própria glória do seu povo, a riqueza do seu povo. E aqui há uma convocação para que o povo saia do conforto da Babilônia e venha participar dessa reconstrução que estava ocorrendo em Jerusalém. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo o conforto do mundo? Viver no mundo, irmãos, deixa eu dizer para você, é uma vida muito mais fácil do que viver a vontade de Deus, do que viver, responder o chamado do Evangelho. Porque quando nós, irmãos, nos prostramos diante do Senhor, nos arrependemos, nós vamos lidar com a nossa vida com responsabilidade. Nós entendemos que nós somos seres que são chamados para responder diante de Deus. Quando vivemos no pecado, nós estamos anestesiados, não conseguimos pensar nas consequências, não conseguimos pensar em ninguém, pensamos apenas em nós mesmos, porque o pecado é assim, ele nos cega. A Babilônia era um lugar extremamente confortável, cheia de belezas, cheia de prazeres, e o Senhor tem chamado o seu povo para o serviço. Então, o profeta diz: vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como 4 ventos do céu. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Ele está dizendo: saiam do meio dela. E ele está dizendo: saiam sem medo, porque eles não vão poder tocar em você. Porque é assim o processo, irmãos, preste atenção. Quando você está no mundo, vivendo as coisas que o mundo deseja que você viva, o mundo te ama. Mas quando você decide abandonar o mundo passa a te odiar, porque você não é mais do mundo. Mas não tenha medo, meu irmão. Caminhe com segurança, porque aquele que te chamou é fiel também para te guardar. A Bíblia nos diz que aquele que procura tocar no povo dele é como quem tocasse na menina dos olhos. A parte mais sensível, mais protegida, que se alguém tentar tocar por reflexo, nós já nos defendemos, e é assim que o Senhor faz. Imagine isso, meu irmão, você que é pai, se você vê alguém maltratando seu filho, mesmo que você não entenda o contexto, a sua atitude ela é reflexiva. Você reage e depois você vê o que aconteceu. Mas a sua primeira atitude é defender o seu filho. Se você é um pai pecador e faz isso, imagina o Deus Santo e Poderoso que zela e ama e cuida do seu povo. Então, o Senhor vem dizer: alegre-se, cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. E aí fica uma questão, irmãos. Nós preferimos estar tendo o Senhor no nosso meio, tendo a presença do Senhor, como nos rodear, como se fosse uma muralha de fogo, tendo o Senhor como a nossa própria glória,
ou nós preferimos ficar anestesiados nos prazeres da Babilônia? E por fim, o Senhor, ele vem dizer aqui, no versículo 11, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Aqui Deus revela o propósito missionário que ficaria muito claro para nós no Novo Testamento, onde o Israel de Deus já não é composto pelas 12 tribos, mas é composto por todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. E ele diz, habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vocês. Então, diz assim o versículo 12, o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ou seja, silêncio, porque o que Deus vai fazer é tremendo, é poderoso. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está dizendo que ele vai habitar no meio do seu povo. Isso é algo maravilhoso, irmãos, para entendermos. A sequência que a Bíblia nos mostra é a presença de Deus, primeiro, é manifestada através do tabernáculo, aquela tenda que era desmontada, depois através do templo. Hoje, na compreensão que nós temos, pela graça de Deus, nós é que somos templo da presença de Deus, templo do Espírito Santo. Então Deus, ele habitava no meio do povo e hoje ele habita no seu povo. Deus está em nós. E um dia, irmãos, nós iremos para o céu e nós habitaremos no Senhor para todo sempre. Então ele habitou no meio do povo, hoje ele habita em nós e um dia nós habitaremos nele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero deixar aqui algumas aplicações. Primeiro, não confie nas muralhas que você consegue construir com a sua própria capacidade. Elas vão de ruir. Só o Senhor é muralha de fogo para proteger. Tenha o Senhor como a sua própria glória. Toda a glória do homem é vanglória, mas a glória de Deus na sua vida, meu irmão, ela transforma situações, transforma contextos. Deus pode usar você para transformar outras vidas. Descanse também, meu irmão, na sua identidade. Não queira os prazeres do mundo, mas queira ser reconhecido com o maior título que você pode ter. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus a partir do momento que você creu em Jesus. Esse é o maior título, a maior honra que um homem pode ter. E por fim, silencie a sua ansiedade. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está em você. Se você creu, Deus habita em você. E maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.